Alô, hoje nós temos um convidado muito especial. É Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara de Deputados do Brasil, por 2 vezes. E foi durante a presidência dele que algumas das principais reformas do país foram votadas. É até longo eu comentar de todas, mas da trabalhista, da Previdência, inúmeras mudanças que transformaram o país em mais produtivo e estão criando riqueza até agora para a gente. E ele também tem, evidentemente, um olhar social, um olhar de modernidade que é cada vez mais importante no nosso país. Eu queria aproveitar essa oportunidade, bem-vindo por estar aqui no Safra, ter aceito o nosso convite para trocar algumas ideias. E eu já ia começar lhe perguntando sobre as principais reformas agora desse governo, tanto o arcabouço fiscal, né, recém-anunciado, quanto também a reforma do IVA, reforma do imposto sobre o consumo, que inclusive na sua época avançou muito, mas não havia tanto apoio do governo naquele momento. Mas então, mais uma vez, boas-vindas, muito bom tê-lo aqui. Joaquim, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu acho que essas são as 2 grandes votações, né? O arcabouço e a reforma do IVA, né? Eu acho que o arcabouço para garantir previsibilidade, eu acho que o governo, né, o Haddad fez um esforço enorme, a gente conhece a posição de quadros importantes do PT contra o teto de gasto, contra o controle de despesa. Eu acho que ele foi no limite do que era possível, né? Eu acho que, eu sempre digo, o importante é que o radar esteja funcionando, né, para que todos possam orientar o seu rumo, né? E acho que essa questão dos gastos públicos é fundamental que a gente tenha esse bom horizonte. Eu fiquei bastante satisfeito com o que foi apresentado, né? Para mim, o que me deixava ansioso, preocupado, era o governo não ter proposta alguma, né? Ganhou a eleição, já vem criticando o teto desde a sua criação e não tinha nada para colocar no lugar. Acho que hoje de fato, na agenda econômica, eu acho que hoje é o primeiro grande passo. Eu acho que o outro grande passo é a reforma do IVA. A gente sabe quanto custa a administração dos impostos indiretos, né, a sua acumulatividade, os efeitos na economia, e uma aprovação de uma reforma dessa, como é que ela pode melhorar a produtividade da nossa economia, fazer a economia crescer de forma natural, não numa tentativa artificial de gerar crescimento, que a gente sabe que nunca dá certo. A gente já viu esse filme e não funcionou. Então eu sou otimista, acho que essas 2 pautas são as pautas prioritárias na Câmara. Tem lá no Senado o marco de garantias, que eu acho que ajuda muito, né, no crédito. Eu acho que está trabalhando junto com o presidente Rodrigo Pacheco para ver se anda. A Câmara já votou ainda na legislatura passada e acho que com esses 2 projetos esse ano, pelo menos nessa agenda econômica, a gente dá um grande passo para que, né, o Brasil seja um país mais previsível e que a gente possa, olhar, né, a economia com uma melhor perspectiva do que tem hoje, né? A gente sabe que esse contencioso aí do IVA de 75% do PIB, né, é um dos grandes entraves. E dentro disso você vai estar resolvendo subsídio tributário, tá? E depois é um outro debate que é a renda. A renda tem as suas distorções, mas ela precisa ser tratada de forma bem separada dos impostos de consumo, senão você acaba não aprovando nenhuma nem outra matéria. Essa reforma do IVA ia substituir ICMS, PIS/COFINS, tudo isso, ISS, e seria bom para as empresas, seria bom para a economia? Como é que ela ajuda um pouco a economia? Primeiro, acaba a acumulatividade, quer dizer, o imposto, né, no valor adicionado, você conhece isso melhor do que eu, ele acaba, no futuro, tudo que vira despesa hoje vai virar crédito e na cadeia, no consumidor final, paga a conta. Mas eu acho que eu fico olhando assim, quanto é que custa para uma grande empresa administrar, né, toda essa estrutura tributária, de advogados, de contadores, etc. E segundo, o litígio que gera, né, a insegurança jurídica, são 75% do PIB de contencioso tributário. Isso deve agradar poucos advogados, mas não deve agradar a toda a sociedade, porque esse litígio ele acaba gerando... Isso é uma briga, né? É uma briga e um custo, né? Quase um PIB inteiro de contencioso tributário. Imagina, num país que tem o IVA, o contencioso tributário é menos de 1% do PIB. Olha quanto recurso está sendo perdido, né? Fora o custo, né? Quanto é que custa uma empresa no Brasil, numa empresa que tem um bom sistema tributário num país desenvolvido, num país do tamanho do Brasil? Quanto a menos
quanto mais caro custa a nossa empresa, quanto mais caro custa uma empresa na Europa, por exemplo, do que custa uma empresa brasileira por todo esse custo, né? Outro dia um amigo foi numa empresa e falou, cadê a sua área administrativa? Está ali 2 pessoas em Portugal. Aqui o mesmo setor, essa pessoa tinha 300 pessoas, 400 pessoas. Então, todo esse custo, né, toda essa perda de horas de trabalho, eu acho que passam a estar né, sendo liberados para que o setor produtivo possa investir. E depois, né, você deixa de tributar investimento também, né, que é outro grande entrave para o desenvolvimento do Brasil. Então, acho que, para mim, a reforma do IVA, eu acho que ela que gera os melhores impactos positivos. Porque no passado, muita gente achava que a reforma previdenciária poderia gerar crescimento, né? A gente sabia que não, que ela ia organizar apenas as contas públicas. A reforma do IVA não, ela impacta direto o setor privado. É claro que a gente gostaria de estar projetando, certamente os que vão votar lá, os deputados e senadores, gostariam de ter uma alíquota menor no futuro, mas a alíquota do imposto é a realidade do tamanho do Estado. É um outro debate que eu acho que, passado por esse, a gente espera que também possa acontecer no Congresso Nacional e nos estados, que é qual é o tamanho do Estado necessário e eficiente e que possa gerar bons serviços para a sociedade. Mas quer dizer que então essa reforma do IVA é basicamente uma simplificação para as empresas. Isso. Elas, em vez de ter uma opção de gente lá preenchendo formulário e brigando com o fiscal, vão poder ter as pessoas para atender clientes, para estar fazendo outras coisas. E com isso, no fundo, a gente vai ter mais crescimento, né? Muito quer dizer, mais a expectativa e mais investimento, que nem o presidente falou, né? E isso o Congresso estaria disposto eu acho que está bem maduro. Olha, na época que eu era deputado, eu fui presidente, ainda tinha muita dúvida, né? Tem muitos setores que têm medo, né, dessa mudança, mas eu acho que se a gente simular direito, se o Congresso simular direitinho, eu acho que todos vão ver que todo mundo no final vai ganhar. Porque se a economia pode crescer mais, sei lá, 1% ao ano, 1,5% do PIB, isso vai ter impacto para todos os setores, né? Se o país estiver mais rico, todo mundo vai vender mais, os consumidores, os brasileiros vão consumir mais. Então, eu não vejo uma reforma dessa como entrave para ninguém. Eu vejo ela como uma simplificação, uma redução do custo administrativo, uma redução da insegurança jurídica, né, e a possibilidade, claro, que os investidores olhem as empresas brasileiras de uma outra ótica, né, porque eles vão ver que tem muita empresa, as grandes empresas todas com esse sistema tributário acabam sendo ineficientes e caras, né, na sua administração. Até às vezes o investidor estrangeiro vem para o Brasil, mas ele não transforma a empresa que ele comprou aqui numa plataforma para exportar, para atender para o mundo, porque é tudo complicado aqui e ele não consegue ser tão competitivo. E se fizer essa reforma, a gente consegue. Agora, acho que como falou, né? Às vezes a pessoa está ruim, mas a pessoa arrumou o cantinho, arrumou a vidinha dela de uma coisa, aí fica com medo de qualquer coisa. Aí tem que ver o resultado final para ter... É por isso que a transição é longa, né? A transição do imposto, tanto para o setor público quanto para o setor privado, ela tem que ser longa mesmo, para ir dando tempo de adaptação e se tiver algum... Aprender a conhecer. Isso, e se tiver algum problema no percurso, que se possa corrigir. Mas se 180 países fazem, não é possível que só a gente esteja certo de ter esse sistema que é um monstro de atraso para a população brasileira. Também. Bom, então a gente tem... Agora o presidente está também mais próximo do setor financeiro, né? É um setor que tem um impacto muito grande na vida das pessoas e, na verdade, acaba permitindo que as pessoas façam muitas coisas, né? Tem, assim, uma mensagem de como que a gente pode avançar, assim, com pautas que sejam importantes para o setor e para a população, quer dizer, a gente está vendo aí mais concorrência entre empresas, teve aí a abertura dos dados para as pessoas poderem usar os seus dados de uma maneira mais efetiva, obviamente teve toda a questão de Pix, tem coisa digital. A sua ideia é que o setor financeiro pode estar contribuindo também para essa transformação da economia? Acho que certamente. O que eu tenho dito, né, para o setor e para em Brasília, para um Congresso, para o governo, é que a indústria financeira é um coração, né? Ela que vai, né, colocar condições para o desenvolvimento de todos os outros setores, né? Tudo passa pela indústria financeira. Você falou aí de muitas coisas que foram importantes, né? O cadastro positivo,
a regulamentação do consignado lá em 2003, quando você estava no governo, que impacto foi isso? A alienação fiduciária, por outro lado a decisão do judiciário no leasing, que acabou com o mercado de leasing. Como é que a gente pode melhorar, né, a legislação da indústria financeira para que ela possa ser cada vez mais um instrumento, né, de investimento, desenvolvimento do país, e que ela possa, claro, com uma legislação melhor, com marcos que deem mais segurança, também, claro, sempre olhar o crédito com custo menor. Né? Toda a insegurança, todos os problemas também encarecem o crédito. Então, eu acho que a indústria financeira, não apenas os bancos, mas toda a indústria que se trata, mercado imobiliário, crédito imobiliário, as próprias máquinas de meio pagamento, a indústria, os bancos, todo mundo, é uma indústria que fala entre si, né, o mercado de capitais, e a gente precisa estar sempre pensando no que deu certo no resto do mundo, o que a gente pode copiar, o que a gente pode avançar no Brasil, para que a gente possa ter cada vez mais a indústria financeira cumprindo o seu papel, que não é só, né, o papel do mercado, mas o papel de colaborar com o desenvolvimento, com o crescimento do país. Eu acho que a indústria financeira ela tem um papel importante. Né? Se você olhar no mercado de capitais na Bolsa nos últimos anos, o ticket médio da maioria das pessoas que começou a entrar no mercado está para R$40. Então, né, como é que a gente faz que cada vez mais, com a tecnologia, que mais pessoas possam usar toda a indústria financeira, né, para poder gerar negócios, né, gerar uma atratividade para o seu desenvolvimento. Então, eu tenho dito sempre que a indústria financeira precisa, em todos os seus segmentos, né, pensar como é que ela pode colaborar com o Estado brasileiro, de pensar marcos de melhor qualidade, com mais segurança jurídica, para te avançar. Quando eu era presidente da Câmara, eu pensava muito assim, o que a gente pode fazer aqui para garantir mais segurança para o setor privado? Porque às vezes, Joaquim, o político fica pensando, tem que melhorar, aumentar investimento público, aí fica uma confusão para arrumar mais 20 bilhões. Aí esquece que tem 19% do PIB aqui que é investimento privado, que se você conseguir avançar aqui vai ser muito mais dinheiro, né, investido em prol da sociedade do que você pensar exclusivamente com dinheiro público para investir. Então, se você tiver boas parcerias, o marco de saneamento, a quantidade de investimento privado que nós, com aquela votação que eu presidi a Câmara, eles e a Câmara, que nós conseguimos trazer lá no Rio de Janeiro, no meu Rio de Janeiro, por quantos bilhões a SEDAI foi vendida e quantos bilhões estão aí sendo investidos num segmento com tanta necessidade, né? Tanta necessidade. Então, eu acho que a gente precisa sempre ter esse olhar. O político sempre olha o investimento público. Eu acho que olhar o investimento público com um olhar com recurso privado, a gente vai poder avançar com muito mais recursos. A gente está olhando 20, 30 bilhões, no setor privado a gente pode estar falando de 300, 400, 500 bilhões, o valor que for. Estamos tratando de 1% do PIB de um lado, estamos tratando de 18, 19 do outro. Se o privado for a mais de 20, qual é o impacto disso na economia em relação a mais 30, 40 bilhões de investimento, que gera toda uma insegurança? Será que o Brasil vai ter a condição de pagar sua dívida na frente? Não vai? Sobe a taxa de juros. Então, eu acho que se o Estado brasileiro como um todo, todos os poderes entenderem que melhorando a segurança jurídica, melhorando todo o marco legal, a gente vai ter mais dinheiro privado, não apenas brasileiro, mas estrangeiro, investindo no Brasil. Investindo no Brasil, é claro, gerando mais emprego para a população brasileira. Não, com certeza, eu acho que a experiência aí de debêntures de infraestrutura, uma série de instrumentos aí, a gente vê no banco uma enorme demanda para isso, e a gente está sempre procurando canalizar e dar oportunidade às pessoas de poderem investir nesse tipo de coisa, que é uma maneira delas terem rendimento e, ao mesmo tempo, serem parceiras, serem sócios do crescimento da economia. Presidente, eu queria agradecer muito aí a oportunidade de a gente ter essa conversa e espero que a gente possa vir outras vezes, estar trazendo novidades. Eu entendi que essa decisão do governo e o anúncio do governo do marco para o arcabouço fiscal é um primeiro passo para a gente começar a ver o que a economia pode entregar esse ano e que eu acho que a sociedade toda vai estar trabalhando junto para a gente chegar a algum tipo de arcabouço. Vai ser exatamente esse, ou vai ter algum tipo de ajustezinho no Congresso, é sempre natural. Mas isso é fundamental para dar um rumo, um radar, né, que você falou, para a economia. Então,
Muito obrigado. Essa é uma conversa com Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara de Deputados por 2 vezes e que esteve aqui com a gente no Safra.